Vou ensinar a você como desenhar mangá. Primeiro, os materiais: uma lapiseira, uma caneta preta, grafites, é claro, uma borracha, uma régua, uma folha de sulfite ou ofício e uma inspiração. Peguem a folha de ofício, dobrem ela ao meio, ou como queira, façam um tipo de livro, assim, com folhas assim, só que retas. Aí você faz as páginas assim. Mas agora vamos para o mais importante, o desenho. Vamos começar pela capa, a parte que mais mostra no livro. Tem que ser uma capa que retrata quase todo o desenho. Ou faça de outro jeito, como queira. Pegue a lapiseira e faça um tipo de esboço para o personagem. Neste caso, o personagem vai ser um homem. Vejam só. Façam um tipo de cruz. Isso, assim. Os artistas sempre começam pelos olhos, pois é a parte mais difícil praticamente de ser feita. Assim, com um leve toque para o lado. Agora, você fez retângulo. Ok, agora você vai tentar compreender onde vai estar a luz para dar o brilho nos olhos. Se a luz estar aqui, você terá que fazer o brilho aqui. Bem, vamos fazer deste modo. Nós fazemos um pequeno brilho, assim. Esta parte do olho vai ser a nossa íris. Aqui vai ser a pupila. Vamos fingir que o personagem tem um olho preto. Então vamos colorir. Isso mesmo. Agora nós precisamos fazer o nariz dele. Vamos fazer um leve sorriso para ele. Pronto. Agora vamos fazer o sorriso. Se não der certo, tem que tentar melhorar o máximo possível. Como agora. Agora teremos que fazer o outro olho. Eu vou fazer. Pronto. E agora você precisa fazer o queixo. Tente conectar as pontas, mas não conecte muito conectado. Conecte até o ponto que você acha que um queixo poderia tocar. Isso. Agora toque até aqui. Ok. Ficou assim. Faça a orelha. Não muita grande coisa. Isso, assim. Agora tem que
fazer a outra orelha. Ok. Vamos fazer cabelo. O cabelo deve ser como se tivesse poucos fios. Nossa, fios grandes. Tipo assim. Tente ser o mais realista possível. Escolha a cor do cabelo que você quiser. Assim, só se for uma cor de cabelo diferente. Branco se for branco, preto se for preto. Neste caso o cabelo é marrom. Então vamos desenhar marrom. Isso mesmo. Agora vamos fazer o pescoço. Não pode ser maior do que a cabeça. Isso. Agora vamos fazer uma camiseta, por exemplo. Você vai ter que treinar para pegar o jeito. Agora passa os ombros. Se os ombros estiverem assim, significa que ele está contente. Se os ombros estiverem um pouquinho mais pra cá, significa que ele está meio duvidoso. Se estiverem assim, quer dizer que ele está triste. Lembre-se disso. Agora temos que fazer o peito dele. No começo ele é grande, depois vai baixando, depois cresce de volta, como um C. Isso, assim. Faça alguns detalhes na camiseta. Se você errar uma parte, não se preocupe. Pode apagá-la ou até apagá-la depois de usar a caneta. Pronto. Agora vamos fazer onde as mãos dele vão se encontrar. Por exemplo, agora ele está com as mãos dele nas costas. Então vamos fazer a perna dele. Isto. Pronto. Agora vamos fazer um tênis para ele. Não precisa ficar perfeito. Pronto. Já está bom. Agora faça um tipo de sombreado. Por exemplo, se a luz é aqui, você precisa fazer alguns ladinhos escuros para aqui. Se preocupar que não está bom, peça para alguém se posicionar desse jeito, com a luz do lado direito dela, como está agora. Isso fará um efeito triste e ficará muito bom. E não se acelerar tempo, porque você deve ter mais coisas para fazer, né? Ficou assim. Não está perfeito, é claro, porque é um esboço. Agora vamos fazer a sombra do personagem. A luz vai estar aqui. Não preciso fazer essa seta que eu estou fazendo. Eu só estou mostrando onde está a luz. Ok.
Vamos fazer isso. É como se a luz visse tudo. E tudo que ela não conseguisse ver fosse a sombra. De acordo com o formato do corpo, faça a sombra. Aqui vai ser a cabeça. Aqui vai ser os ombros. Dependendo se a luz está praticamente em cima do personagem, o corpo vai ficar meio pequeno. Ou de outro formato diferente. Ok. Você usou uma sombra. Isso aí. Vamos ver. Agora você precisa contornar. Isto é, colocar por cima de tudo que está certo a caneta. Não pode ser caneta colorida, viu? Tem que ser caneta preta. Nós não vemos cores tão coloridas assim nos mangás. Vamos pular um pouquinho esse tempo. Pronto. Contornei tudo com a caneta preta. Agora, eu não contornei esta cruz que eu fiz. Era o esboço. Não pode contornar. Só contornei as partes corretas. Agora eu vou ter que apagar algumas partes incorretas. Pronto. Eu apaguei com a borracha. Ficou show, não é? Agora eu vou lhe mostrar alguns truquezinhos. Tem uma lista de todas as coisas que você conhece para divertir a história. Alguns tipos bem engraçados de caretas. Nunca use as suas canetas, nem que sejam finas. As que têm esse tipo de tinta que causam isto. Estrago. Você vai precisar de um rascunho. E você escreve tudo que vem pela sua mente. Talvez para criar um personagem, para fazer um personagem, para só fazer o tempo. Tem tudo que vier na sua mente. Se você vai fazer essa oficina com um monte de personagens, você precisa saber cada um deles, quais são e quais são seus nomes. Se forem muitos, é claro. Esses aqui são os meus personagens. O Bruno como namorada da Shelly, Juna como namorada da Ivana, Juna da Helena, minha alemã, esses aí. Pode colorir ou não precisa colorir, mas você precisa colorir a capa para ficar bem legal. Como esta aqui. Esta aqui está colorida. Aqui você coloca um número que é. Esse aqui, por exemplo, é a revistinha 5 de 10 revistinhas como esta.
é que essa tem uma história enorme. E é 2 em 1, o que vale mais. Se o preço do Xerox vai valer mais do que você acha que pode valer, então você vai ter que cobrar mais alto um pouco. Por exemplo, se você acha que pode cobrar R$1 de uma revistinha, mas o Xerox custa 3, você vai ter que colocar 13,50 ou 13 alguma coisa. Não pode fazer algo que você não ganha nada. Bom, você tem que contar o combustível que leva para você escartelar quantas folhas você fez para fazer xerox cada uma dos lados das folhas. E um monte de coisas mais. Você precisa saber disso. Conte tudo isso e conseguirá fazer uma. Você precisa achar o meio da revistinha. Não está grampeado, não é? E não deve ser grampeado. Quando você fizer o xerox, vai fazer o xerox de outras partes. Assim e assim. Igual às outras folhas. E então, em vez de fazer isso, só depois de fazer o xerox que você deve grampear. Grampear. Eu vou lhe mostrar. Você deve juntar todas as folhas assim. Tem que deixá-las retas. Isso, assim. Agora você pega o grampeador. Primeiro você tem que dobrar assim. Você grampeia. Assim, você consegue grampear aqui. Faça no mínimo 2 grampeos. Só 2 grampeos. Daí você vai conseguir um aqui e um aqui. Mas nunca no meio. Aqui. Essas coisas. Nunca. Se tiver dúvidas, pegue um livro em estilo mangá. Como este aqui. Entendeu? Aí você pega mais algumas ideias e títulos da história ficaram mais engraçados. Ok? Esta é a minha dica. Valeu. Até mais.